Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos finalizar o capítulo 3 do nosso livro, né, falando sobre a estrutura fundiária brasileira, né? Falamos que a estrutura fundiária brasileira, ela começa lá com a divisão de terras, quando o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras do continente entre portugueses e entre espanhóis, né? E aí os capitães donatários, eles conseguem porções imensas, né, chamadas latifúndios, do rei de Portugal. E com o passar do tempo, essas estruturas foram permanecendo, pois eles foram absorvendo tudo que podia com a estrutura da, da agropecuária, né? É importante a gente lembrar que nesse capítulo 3 a gente precisa falar sobre a distribuição de terra, como são a estrutura fundiária, né? Vamos relembrar, é uma revisão para a gente poder corrigir os exercícios, tá? Então, a partir de 1850, como fica essa estrutura fundiária, lembrando da lei de terras, a relação do trabalho no meio rural hoje, a dificuldade que eles encontram para produzir e para amenizar os conflitos no meio rural, né? Relembrando que o MST, o grande objetivo deles é fazer com que haja uma redistribuição de terras ou reforma agrária. Não podemos esquecer de identificar a relação também entre trabalhadores assalariados, meeiros, terceiros, quem são os boias-frias, o que é a grilagem ainda hoje lá na Amazônia, né? Eles pegam um documento, falsificam, tá? Escreve com aquela letra antiga, armazena dentro de uma caixa e com os dejetos do grilo, aquele papel ele vai ficar envelhecido. Aí aquele papel envelhecido vai dar uma legitimação de que aquele documento é antigo e eles possuem aquele território ali, aquelas terras ali há muitos anos. Isso é a grilagem, tá? E aí nesse capítulo é importante a gente salientar é, a, a distribuição de terras a partir de 1850, que ela se deu através de compra. O que acontece em 1850? O Brasil ainda era um Brasil imperial, o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II. O que aconteceu? Todas as terras que não tinham donos passaram a ser administradas pelo poder público. Então, quem quisesse terras tinha que comprar. Exato, gente, tinha que comprar. E vocês que já possuíam terra em 1850 poderiam alegar que se você tivesse 10 hectares, você teria 20, 30, 40, porque era você que colocava isso no papel para mostrar para o governo, tá? Então as terras a partir de agora só poderiam ser adquiridas, porque todas elas já tinham um pertencimento. E aí imagina, a gente começa a falar do objetivo dessa lei, que foi impedir o acesso à terra. Impedir a quem? Lembrando que em 1850 nós também éramos um período em que nós já almejávamos a liberação da mão de obra escravizada. Em 1850 houve a lei do ventre livre, a lei Eusébio de Queiroz, né? Os negros passaram a proibição do tráfico de negros, que não surtiu efeito, que era para ter acabado com a escravidão. E aí então 38 anos depois dessa lei de terras, de 1850, em 1888 eles passam a liberar esses escravos sem nenhuma indenização, sem nenhum poder deles assumirem um pedacinho de terra para que eles pudessem praticar a agricultura, a pecuária, ter abrigo, e aí eles não conseguem, né? Eles vão ter que criar os quilombolas, os quilombos, e aí então eles criam as suas próprias comunidades, mas afastados dos grandes centros, das grandes cidades. Então isso foi se afastando. Então o movimento, lembrando, falar de distribuição de terras, então acaba criando uma maior desigualdade, pois se eu não tenho dinheiro para comprar terra, se eu não tenho dinheiro para comprar semente, praticar agricultura, se alimentar, os negros passam a viver a deriva, sem eira nem beira, né? Como eu falei semana passada. Então foi muito importante
essa lei de terras, que foi ela que continuou essa estrutura que nós ainda temos hoje, tá? Essa estrutura em que Getúlio Vargas, já no século XX, né, ele tenta acabar com isso. Ele que faz o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele tenta fazer um levantamento de terras devolutas, terras que ainda não estavam sendo usadas pelo governo. Ele faz uma marcha para o oeste para que possa ter uma ocupação por agricultores, tanto para a região norte quanto para a região centro-oeste, terras que estavam abandonadas. Tá? Ele tenta manter um diálogo, mas acaba não conseguindo. Já no governo de Juscelino Kubitschek, ele leva a capital para o interior do país. E Brasília sendo construída, ele faz a ligação através das rodovias, né? Comentamos na semana passada que ele tenta interligar todo o país através das rodovias, mas ele não consegue estruturar a grande reforma que era necessária para que toda a população pudesse ter a sua terra, para desenvolver a sua atividade de subsistência e a sua atividade econômica, tá? Que é o grande objetivo da reforma agrária. No governo de Juscelino Kubitschek ele não consegue fazer isso. E quem é que tenta fazer isso? Nós falamos do Jango, né? João Goulart, que governou de 1961 a 1964, onde ele sofre um golpe um golpe político, um golpe militar. Ele não consegue concluir o seu governo porque ele era tido como socialista, como comunista, porque ele queria combater os problemas sociais. E quando você fica falando de problemas sociais, acabar com os grandes latifúndios que pertenciam às famílias dos barões do café, às famílias dos militares, às famílias que já se perpetuavam no poder. Tá? E aí ele cria a Liga Camponesa e nisso dão um pé na bunda dele para ele poder sair do governo, né? Então, a partir disso, o governo militar também tenta criar uma lei de terras, ele cria o Estatuto da Terra, mas não consegue fazer com que isso vá à frente, tá? Né? Era muito importante que os militares fizessem essa reforma agrária, mas a maioria dos comandantes também eram donos de terras. E isso, a reforma agrária não faz o assentamento dessa população. E a Constituição de 1988, ela fala que é uma função social, ela vai gerar emprego, ela vai ser produtiva, porque a produção não acontece nessas terras, e aí eles começam a invadir o território, ou melhor, as fazendas na atualidade. É bem interessante a gente perceber que a gente percebeu que o MST, ele luta pelas terras que não produz nada. Eles acampam à frente, eles fazem com que o governo negocie com aquele proprietário ali. Às vezes consegue, às vezes não. Às vezes ele invade, levam bala, ou às vezes eles conseguem destruir tudo. Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco no nosso encontro ao vivo, tá bom, gente? Vamos corrigir os exercícios e aí a gente consegue fixar melhor esses conteúdos e esses conceitos. Até daqui a pouco.